esperando o Levita, minha esposa falou, e ele não veio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para louvar, para bendizer, glorificar e exaltar o Senhor. A finalidade, Senhor, é que nós venhamos sempre nos alicerçarmos. Abençoa cada casal que está vindo. Sabemos, Senhor, que o objetivo do inimigo é destruir o lar, Senhor, mas ele está abençoando cada vez mais. Prospera a vida de cada um. Nos abençoa no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sem demora, vamos ver nos Salmos primeiro. Bem-aventurado para o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se atende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Pois não são assim os ímpios, mas são como os moinhos, que o vento não espalha. Amém? Pelo qual os ímpios não suscitarão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Pai, Senhor, oremos novamente. Senhor, te louvamos, Pai, porque nos encontramos diante da Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, consagrando, Senhor, a nossa vida conjugal a Ti. Estamos aqui, Senhor, com o propósito, Senhor, de ouvir de Ti, Senhor, diretamente de Ti, Pai amado. Palavras, Senhor, que venham, Senhor amado, a, Senhor, mudar muitas vezes as nossas atitudes. Palavras, Senhor, que venham, Senhor, tocar, Senhor, nos nossos corações, Pai, para que possamos, Senhor, ter, Senhor, um relacionamento conjugal melhor, ter um relacionamento familiar melhor, Senhor. Então venha, Senhor, ministrar sobre as nossas vidas, através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor, através de tudo quanto for feito aqui, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar trabalhando, Senhor, em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, faça aquilo que Te apraz, Senhor amado, para que as nossas vidas agrade a Ti, para que o nosso casamento seja para louvor e glória do Teu nome. Venha estar conosco, venha nos abençoar nesta noite, Senhor, porque Tu sabes que esse é o nosso propósito, Senhor, recebermos instruções diretas de Ti, recebermos, Senhor amado, as instruções do Teu Espírito Santo. Então venha nesta noite, Senhor, realizar uma obra em nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Eu gostaria de passar nesse momento a oportunidade para a irmã Fabiana, que estará louvando, para nós verdadeiramente estarmos, mais continuando ainda mais diante da presença do Senhor. Vamos abrir os nossos corações para que o Senhor possa verdadeiramente estar falando, continuando falando conosco nesta noite. Senhor, irmãos. Amém. Como é um evento voltado para casais, então nós vamos louvar vídeos voltados para os casais. E eu queria pedir que o Fernando viesse aqui, né? Aproveita aí, segurando o seu esposo, a sua esposa, também pertinho. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Glórias a Deus. Aleluia.
muitas águas não podem apagar este amor. E a gente espera isso, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, para que não só as muitas águas, mas as dificuldades do dia a dia não venham apagar o nosso amor. Aleluia a Deus. Não há nada que você me faça para que eu te ame mais. Não há nada que você me diga para que eu te esqueça. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Tem hora que dá um branco. Eu acordei e vi acontece que o teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Gerações futuras vão saber sobre mim e você. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogados. Você sabe, cante. Onde você estiver, é só chamar que eu também vou, meu amor, meu eterno Depois de sonhar com teu sorriso, eu acordei e vi que o teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Gerações futuras vão saber sobre mim e você. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogados. Onde você estiver, é só chamar e eu também vou, meu amor, meu eterno namorado. Corri na tua direção, na direção do teu sorriso. Nos teus braços, no teu coração, nos teus sonhos, na tua visão. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogados.
coloquem em pé e peço para que o Senhor Cláudio venha aqui para estar orando o nosso pregador. O presbítero Fernando estará transmitindo o que o Senhor colocou no coração, que nós possamos verdadeiramente comermos, né? Que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Vamos levantar a mão. Graças e paz, igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, é com alegria, Senhor, que recebemos aqui, Senhor, neste altar o melhor de Ti, Senhor, através do Teu Filho, Senhor, através do Teu servo. Usa ele grandemente, Pai, para falar com a Tua igreja. Cada casal aqui, Pai, representado, Senhor, abençoa grandemente, Senhor, do altar à portaria e toma nas mãos os Teus filhos e usa ele grandemente, Senhor, para falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu tens para falar conosco. O melhor de Ti, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Amém. Somente os casais terrivelmente tristes fiquem quietos. Glória a Deus. Aleluia. Que felicidade. Eu realmente sinto lisonjeado por poder estar mais uma vez aqui com os amados irmãos da comunidade Shalom, a pessoa do pastor Paulo, pastora Rosana, pessoa da Adriana e do Wagner, que nos tem feito viver em 2014 dias de alegria aqui na igreja com vocês, né? Que Deus continue a abençoar os irmãos que têm intercedido pela nossa vida, pela recepção que é sempre calorosa, é uma recepção que é aquela recepção da vontade de congregar, sabe? É muito bom isso, é bom, né? Muito bom isso. A gente fica muito feliz. Eu agradeço a Deus por buscar aqui trabalhar naquilo que nós somos chamados para o propósito dessa noite. Faz estar um pouco nervoso, né? Sabe como é que é esse ponto de primeiro amor, bate forte o coração. Não é fácil não você estar aqui. Na verdade, não é você que está aqui, era eu mesmo. Tinha que estar segurando a mão da Fabiana. Ela canta muito. Não só canta, mas encanta. Né? Tem que segurar. O homem não chora, mas o homem apaixonado se derrama. Chora. E eu fico feliz pela vida da Fabiana, pela vida da Larissa. A gente já está aí com 13 anos de casado. A Larissa vai fazer 12 anos agora, dia 9 de setembro. E estamos celebrando as bodas de marfim, né? E eu glorifico a Deus por isso. Mas vamos lá, queridos. Antes da introdução, nós vamos ler um texto, tomando como base a palestra para hoje, para nós estarmos direcionando mais especificamente aos casais. Gostaria de convidar você e sua esposa para ler Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, nós vamos ler o versículo de número 8. Tanto nessa leitura, eu citei o texto, eu gostaria que a Fabiana colocasse a sua voz aqui no texto. A Fabiana vai fazer a leitura. Obrigado pela água. Provérbios 25, 25 está escrito: como água fria, uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Bodas de marfim é 14 anos, né? Bem lembrado. Vamos ficar 14 anos. Vai. Certo. 26, versículo de número 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Obrigado. Você abençoe. Deus tem que estar aberto mais a gente aqui. O texto ele é bastante conhecido, né? A gente está utilizando aqui a tradução da revista atualizada de um episódio de um homem chamado Abimeleque, que observou a ação de um casal. Mais à frente a gente fala um pouquinho sobre isso.
A tradução King James, a tradução da versão americana, está escrito que Abimeleque ele viu Isaac acariciando a sua mulher. Né? E esse texto saltou aqui para uma reflexão, no preparo desse estudo para casais. Basicamente desse episódio a gente tem aqui diante de nós um casal em ação. Então são algumas ações que somam o nosso relacionamento, a nossa vida a dois, e através do texto a gente começa a melhorar um pouquinho mais, a saber algumas coisas que podem acrescentar mais o nosso relacionamento. Mas, como introdução, eu gostaria de falar que um casal que participa de uma palestra, voltada, direcionada aos casais, ele, no mínimo, tanto um quanto o outro, no mínimo o que se espera é que um ao outro saia melhor, que tome um compromisso, tome uma atitude diferente após a palestra. Eu não quero, por exemplo, ter o desprazer de olhar para a Fabiana, e eu entendo que quando nós nos unimos, quando um casal se une, é para se construir uma boa história. A história que eu estou construindo com ela, o que eu desejo e o que deve ser realmente notícia sempre para nós, é que a nossa história deve ser boa. Eu não quero ter o desprazer de ter uma má história com a pessoa que eu escolhi, que Deus me presenteou, enfim. Eu quero ter uma boa história. Então, quando a gente fala de um encontro, de uma reunião, de uma conversa, de um bate-papo entre casais, é que no mínimo essa uma hora, enfim, esse momento, este culto, que se torna especial desde o começo, em que você, além de cumprimentar os irmãos, rapidamente chega um fotógrafo todo elegante. Desculpa, mas com licença, todo casal que chega precisa ocupar aquelas cadeiras para uma foto. Aí a pessoa já sabe, por que foto? Não, já na recepção você sente o negócio é diferente. Então, muito mais do que o momento da ministração, é este culto, é esse momento que, do começo ao final, ele vai de encontro a melhorias. E quando nós olhamos para a palestra de hoje, ela vai nos levar a pensar, a termos, ou resgatarmos, ou trazermos à memória a sensibilidade que nós precisamos para ser melhor um para com o outro. Sermos um pouco mais sensível. E tem gente que pensa que é só a mulher que deve ser sensível. O homem também. Ele precisa ser sensível para com algumas coisas, por que não dizer, com muitas coisas no casamento. Então que Deus, nessa palestra, Ele possa deixar todos nós com a seguinte consciência, de que o momento de conversa com casais é sempre um momento de quero mais. Então, estamos no mês de agosto, setembro tem outro culto, né? Então, o desejo é que o gostinho para o próximo mês ele continue. Setembro, outubro, novembro. Esse gostinho de querer melhor, ele continue na sala, no quarto, na cozinha, na conta, na varanda. Esse gostinho de quero mais, ele continue tendo, não tendo, recebendo, enfim, alguma coisa precisa melhorar. Olhando para este tão importante assunto que se trata-se dos casais, eu penso que existem algumas coisas que são bastante importantes. Por que nós falarmos para casais? Eu coloco aqui 2 pontos bastante rápidos, não vou me ater muito a ele, que não é o tema da palestra de hoje, mas pelo menos 2 razões porque nós devemos nos interessar por uma palestra para casais, por assuntos relacionados a casais. Em primeiro lugar, é porque a base chamada família está sob ataque. Isso é uma realidade. A gente vê que quando nós falamos de família,
e constitui-se como família aquela que está agrupada pelo menos em 4 categorias. Primeiro, ela está agrupada na categoria sexual, reprodutiva, econômica e educacional. Ainda a nossa sociedade, ela acredita que família é a célula máter, é a mãe da sociedade, né? Em meio a tanta coisa que há nos nossos dias hoje, por exemplo, ainda no Brasil, em alguns estados, em algumas cidades, há legalização entre pessoas do mesmo sexo. Há essa realidade bem perto de nós. Hoje acaba se tornando comum nas escolas, nas faculdades, enfim, nas vilas, coisas que não se tinha, não se aparecia, não se via, pessoas do mesmo sexo. E hoje o que nós vemos, que a palavra de Deus ela vai nos orientar de que família é uma instituição divina. Família ainda é a célula máter. E dado ao espaço, eu penso que citar textos que falam que Deus aprova a família, que Deus constituiu a família, de que Deus preserva a família, eu penso que para esse público seria muito redundante. Por quê? Porque nós acreditamos, a igreja, vamos dizer assim, o projeto do culto de casais na comunidade Shalom acredita nos casais, acredita que Deus quer abençoar os casais. Então, às vezes citar muitos textos não vem ao caso. Mas o que a gente aprende com tudo isso é que se existem ataques, e eu gostaria que você pensasse nisso, você não concorda que a nossa atenção ela deve ser muito maior? Ela deve ser redobrada? Por quê? Quando a gente fala de ataques relacionados às famílias, aos casais, a gente observa que o ataque acontece em outro país, acontece em outras famílias, e às vezes se nós não redobrarmos a nossa atenção, esses ataques parecem que estão distantes, mas estão muito mais próximos do que imagina. Então por que é interessante nós estudarmos uma palestra voltada para casais? Primeiro, porque essa instituição chamada família, ela está cheia de pseudos conceitos, e dentre eles existem algumas ideologias, como por exemplo, não deu certo, cada um volta para sua casa. Ou então, cansei de você, estou com outro ou com outra, o problema é meu. E aí é onde a gente apenas lembra a questão do divórcio. E quando se fala de divórcio, a gente lembra que divorciar-se é tentar separar ou desgrudar. Pensa em 2 papéis, onde um coloca se cola e depois de um tempinho se coloca e depois tenta tirar esse papel da mesma forma. Você vai ver que vai haver perdas, vai rasgar. Então, divorciar é separar, é rasgar, é machucar, é acabar com uma história. E quando se fala de divórcio, divorciar é alguém que está querendo se desprender, buscando ser um livre preso. Parece ser redundante? Não. A gente vê um capítulo na Bíblia, em Mateus, em Marcos, capítulo de número 10, que é o capítulo do prende ou do solta. E o primeiro carro-chefe que mostra é a questão do divórcio. Era alguém, em primeiro lugar, querendo se desprender de outro. Ah, Senhor, a lei diz que deve se dar carta de divórcio. Aí o Senhor vai e explica sobre a questão da dureza do coração. Então era alguém querendo se desprender de outro. Em outras palavras, ele está querendo ser um livre, só que preso. Na verdade, o divórcio, o que Deus pensa sobre isso? Lá em Malaquias, no capítulo de número 2, versículo 16, diz que o Senhor, ele aborrece esse separar, esse momento. Então, como Deus, ele vê essas ideologias? Por exemplo, tem alguns tipos de pensamentos que diz assim: eu não consegui perceber. Quando eu vi, troquei o meu marido por uma mulher. Declaração de uma mulher. Ou então, o que me impede de ser feliz com outro homem? Não consegui me realizar tendo uma mulher? Ideologias de homem dizendo isso. Ou então alguém dizendo assim: qual o problema ter 2 famílias?
se as posso mantê-las? Ou então, o que a igreja tem a ver se separei-me de minha esposa e casei-me com outra irmã da própria igreja? Não são algumas situações, N razões ou N condições que permeiam até dentro do meio evangélico. E essas situações nos mostram que a nossa atenção como casal, como família, deve ser redobrada. A última palavra, família, que tem no Novo Testamento, ela aparece em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, que diz que pela fé Noé temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, a qual condenou o mundo. O que a gente aprende aqui no texto? É que Noé, ele protegeu a sua família. Então, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma atenção dobrada, redobrada, para as inúmeras setas, ou por que assim dizer, inúmeras coisas que podem não só rodear a nossa vida, mas que pode estar muito perto de nós, se não tomarmos cuidado. Então alguns pensam que isso é só na vida dos outros, ou na vida de vizinhos, e parentes, ou próximos ou distantes, e se esquece que às vezes isso pode acontecer na vida do casal, se não se atentar para algumas coisas. Outra coisa é que, fim do porquê falar para casais, falar um tom bem familiar para a família, para os casais, é que nós temos diante de nós a possibilidade de seguir o manual que é a palavra de Deus todos os dias. Por que é importante falar para casais? Porque quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, ela nos dá, vamos dizer assim, no começo, desde quando nós somos solteiros, até nas mais diversas fases da nossa vida, a Bíblia ela vai dar orientação. Então, por que é importante falar para casais? Porque a palavra de Deus é o manual. Veja, ela foi manual quando a gente era solteiro, sim ou não? Que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, que o solteiro ocupa-se com as coisas do Senhor. Então veja, ela é manual quando a gente namora, quando a gente casa, como mantém o casamento, quando busca ajuda, quando envelhece, quando cria filhos, quando somos avós ou avós, né? Quando ficarem a sós, quando brigarem, quando prosperarem, quando o cônjuge não for crente, como ser esposo ou esposa, como ser amigo ou amiga, mãe ou pai. Ou seja, nós vamos ser felizes no nosso relacionamento familiar quando nós voltarmos à nossa vida em todas as fases, seja ela qual formos que estivermos vivendo, e colocarmos com base na palavra de Deus. Então eu espero que você tenha assimilado muito de forma clara e objetiva e por que hoje é importante nós falarmos para o casal, para a família, de que por um lado nós estamos diante de muitos ataques, mas por outro lado nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que com a espada do Espírito você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé, segurando, revestido com a armadura de Deus. Amém, amados? Amém. Nós escolhemos um texto aqui em Gênesis capítulo de número 26, então que ele fala de um casal em ação. Quando eu lembro da palavra ação, eu quero compartilhar com vocês sobre a expressão verbo. Se fala de ação, eu lembro de verbo, eu lembro de uma atitude. E a palestra de hoje ela tem o seguinte tema: 5 verbos que os casais devem ou precisam ou devem resgatar, associar muito bem. 5 verbos que os casais devem associar muito bem, ou associar bem. Os verbos, antes de falar um pouquinho sobre esses verbos, quais seriam esses verbos? A gente observa que a palavra verbo, ela é uma palavra do termo latim que significa palavra. E na gramática da língua portuguesa, ela designa a classe de palavras que indicam ação, uma situação, ou momento, ou estado.
Meleque, ao olhar pela janela, ele via Isaac e Rebeca em uma ação, em um ato, né? Ele observou isso. E nesse pequeno texto que nós lemos, que ele olha Isaac, nós vemos uma ação, nós vemos aqui alguns verbos que aparecem. E no sentido religioso, a palavra verbo, que também significa palavra, e quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus em João capítulo de número 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O original no princípio era a palavra. Em outras palavras no princípio era a comunicação, era a ação de Deus. Jesus é a ação de Deus para a humanidade. Como Deus iria se relacionar com a humanidade? Através do verbo encarnado, da palavra viva. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, Deus comunicou com o homem a sua necessidade. Deus agiu com o homem. A ação de Deus para com a humanidade foi enviar sua palavra. Para quê? Para sarar. Na comunicação nós encontramos cura. No relacionamento de verbos nós encontramos restauração. Nós encontramos mudanças. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e livrou-os da sua destruição. Veja que uma ação, um verbo, o verbo de Deus, o Filho de Deus, é a ação de livramento para o sucesso, para a salvação da humanidade. Transliterando isso para o casal, e na ação que nós vemos de Isaac para com Rebeca, nós vemos que as atitudes, os verbos que aparecem aqui, trazem para nós, seja o casal novo, seja já um casal independente do tempo que eles estejam, que eles vivam, essas coisas afloram para uma mudança. E essa mudança acontece quando a gente consegue associar alguns verbos. Quais seriam esses? Primeiro verbo, repita comigo: conhecer. Conhecer. Segundo, unir. Unir. Terceiro, ajustar. Ajustar. Quarto, tocar. Tocar. Quinto, motivar. Motivar. Então esses verbos, eles fazem parte da nossa vida, do relacionamento do casal. E eu gostaria de falar sobre isso, porque fazendo o inverso, quem não se conhece, busca não querer conhecer mais. Mostra desinteresse. Quando eu não me preocupo com esse verbo conhecer, é alguém que, no oposto, não quer mais relacionamento. Quando eu não me preocupo com o verbo unir, é alguém que não quer ficar mais junto. Quando eu me preocupo com alguém que não quer ajustar, eu penso que é alguém que não quer resolver. Quando eu penso no verbo tocar, eu penso que é alguém que não estende mais a mão sobre o rosto do outro, enfim, não há mais toque. Quando eu penso no verbo motivar, eu penso em alguém que, ao tentar o oposto, quer saber poucas informações se o outro está indo bem ou não. Então veja, associar os verbos bem como um casal vai trazer para a minha vida crescimento. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre casais que se conhecem. Só as mulheres no 3. 1, 2, 3. Casais que se conhecem. Quando a gente fala sobre casais que se conhecem, e aqui eu gostaria de chamar a atenção usando o texto. Rebeca, ela aceita a brincadeira de seu esposo Isaac, da maneira como eles estavam brincando. Qualquer que seja a tradução aqui, James utiliza a expressão acariciando, né? Talvez de uma forma, enfim, não traz detalhes, mas carícia, sentir a pele, né? Tocar mesmo. Veja, observe que quando eles fizeram isso, porque eles se conheciam. Não vai ver nenhum casal ou um cônjuge estando com alguém se não conhecer.
Nesse caso, eles se conheciam. E por se conhecerem, aconteceu a cena que arrancou a admiração de Abimeleque da janela. E antes de entrar nessa questão, sobre os casais que se conhecem, o texto diz que da janela, Abimeleque viu Isaac acariciando Rebeca. A primeira lição que a gente tira é que tem alguém olhando eu e a Fabiana. Abimeleque pode simbolizar quem? Pode simbolizar a nossa casa, os de fora, pode simbolizar nossos vizinhos, pode simbolizar nossos irmãos na igreja, pode simbolizar o mundo. Abimeleque, ao ver Isaac e Rebeca, está dizendo o seguinte, que os casais são vistos. E coisa boa é ver um casal bem tratado, é ver casal que se dá bem. Se os casais são vistos, você acha que os filhos não veem os pais? E por aí vai. Veja a dimensão do que é ser observado por alguém. Casais que se conhecem. Eu gostaria que este verbo pudesse mexer com a sua vida. A gente observa aqui que alguns casais aqui, uns são poucos meses. Qual casal aqui mais novo? Né? Olha ali. Quantos meses, queridos? 2 meses. Seu nome, por gentileza? Tatiane e o? Rony. Coisa linda. 2 meses. Casal aqui de mais de 45 anos. Tem? 44. 43. 42 anos. 42 anos. A irmã que levantou a esposa do irmão, então levantaram junto, 42, Ele levantou, ela pode trazer mesmo, 42. 42 anos, gente. É muito ou é pouco? Muito. Agora, tanto um quanto o outro, tem uma coisa que é comum. A necessidade de casais que se conhecem. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra que, para alguns é muito fácil lembrar, por exemplo, quando foi que vocês se conheceram. Ou então, se a intensidade segura. Estamos no culto para casais, o ambiente é de love, a decoração é de love. Se o teu coração ainda bate com a mesma intensidade que batia lá atrás. Uma vez você pensa assim, 2 meses, mas é pouco, vai ser mais ainda. Por quê? É um sentimento muito bom. Ou então, casais que se conhecem, não para só daquele momento foi aquele momento que a gente se conheceu, né? Aquele momento que a gente se encontrou. Não fica só aí, ele quer mais, ela quer mais, ela quer cultivar, ele quer cultivar mais ainda. São coisas como a data que vocês se conheceram, a data do namoro, etc. Sabe? Algumas vezes, nós homens deixamos essa tarefa de ser detalhista só para a mulher. Por exemplo, tem um texto em Provérbios 31 e 23, que diz que a mulher, 31 e 10, fala da mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede de rubis. Esta mulher, ela no versículo 23, diz que pela fenda das portas, diz que ela conhece o seu marido quando chega. A mulher que, quando ele chega no portão, ela já conhece. Só pelo jeito. Não recebeu hoje. Tá bravo. Nós vamos sair hoje. Tá feliz. Já conhece. Quando entra, e esse portão pode ser um portão de casa, né? Enfim, aquele momento. O texto de Provérbios diz que às vezes a gente pensa que só a mulher tem esse detalhe, mas o homem também precisa. Também não pegar as minhas anotações aqui, a minha apostila. Fernando, para. Desculpa, mas hoje de manhã eu tive que mexer na gaveta. Tomei uma, né? Você está mexendo na minha gaveta? Você pediu permissão?
maravilhosa. Gente, eu falei, pedi, posso? Pode, tal. Licença só um minutinho. Aí eu achei umas cartas. A gente começou a se conhecer. Não vou ler não. Vou pegar uma aqui, ó. A carta da amizade. 21/12/1999. Segura, hein? Segura. Fernando, a paz do Senhor. Sei que você deve estar achando estranho eu lhe mandar essa carta. Mas eu não poderia deixar de transmitir o que o Senhor tem me feito sentir no coração. Hoje estava me lembrando dos jovens, da mocidade. Aí diz assim, olha, lembro-me quando conheci você. Você era um novo convertido, e veja só o que o Senhor está fazendo na sua vida. Aí, é lindo demais, gente. Essa carta de amizade diz assim, ó, continue essa bênção que você é e verás que Deus, pela sua vida, pela sua misericórdia, o que Ele tem para a sua vida, sua quão doce vida, Jesus te abençoe. Olha lá, de sua amiga e irmã em Cristo, Fabiana Faria. 1/6/2000. Meu amor. Finalzinho, vou terminando por aqui. Sabe que em cada momento que fico longe de você, peço ao Senhor que te proteja e que nos dê muitas oportunidades para estarmos juntos. Mas deixa eu só ler o comecinho. Eu estava pensando em você como se eu não fizesse outra coisa. Eu percebi que hoje nós já estamos com 1 mês e 13 dias de namoro. Nossa, de julho de 2000. Meu amor, quero lhe agradecer pela maravilhosa surpresa. Lindo demais essa carta. Finalzinho. Mais uma vez lhe digo, eu estou aqui. Beijo de quem te ama muito, hoje e sempre. Eu. Aí teve uma aqui, ó. Coraçãozinho. Isso aqui foi dia 12. Aí no dia 21/7, ela escreve as cores do amor. Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor, saber se é branco como a paz ou azul como o mar. Se eu pudesse descobrir os segredos do amor, seria como desvendar os mistérios do teu olhar. Mas o amor não é cor, ele é simples demais. Como a brisa, ele vem no frescor da manhã. Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber que todas as cores do amor, que todas as cores do amor eu vejo em você. Tá, deixa eu correr um pouco. Tem uma aqui. Seja outubro. Estive pensando, parece que foi ontem, 15 de junho, que tomei a mais importante decisão da minha vida. Escolhi amá-lo, respeitá-lo, tê-lo ao meu lado por toda a minha vida. Aí, chegou o final do ano, mandou um cartãozão assim, ó. Final do ano. E no finalzinho diz assim, ó. Você é meu presente. E no final quero que tenham um 2001 maravilhoso. E pretendo contribuir em tudo para que isso aconteça. Feliz Natal. Aí, no meio do ano de 2001, quero nessas poucas linhas dizer que realmente sou uma pessoa feliz por tê-lo na minha vida. No finalzinho ela diz assim: te amo, beijo sempre. Aí tem uma outra carta que ela diz assim: amor, agradeço a Deus por você, data de julho de 2005. Amor, agradeço a Deus por você e pelo seu amor, porque agora sei que você me ama de verdade. Beijos, te amo, Fabiana. Depois o negócio ficou mais em carta, mas
Mas já. Você manda carta? Você tem carta? Escreveu uma carta para ela? Eu não peguei as minhas cartas que eu escrevi, mas pensa numa pessoa que gostava de escrever. Eu peguei exatamente aqui: namoro, amigo, namoro, noivado e casamento. Para quê? Para mostrar que casais que se conhecem cultivam, casais que se conhecem crescem. Às vezes nós esquecemos que esperamos que só a mulher perceba muita coisa, e às vezes a gente com nossa correria para lá e para cá, a gente não consegue perceber, a gente não consegue notar coisas tão simples. Aí Fabiana me ajuda aqui com alguns casais, né? Agora eu quero ajuda, né? Me ajuda aqui. Às vezes a gente não conhece, são as pequenas coisas que a gente percebe algumas coisas aqui. Se estamos realmente vendo ela, seu penteado, o que ela veste, o que ela calça, e aquela correria toda. E às vezes a gente pensa que não conhece, ou pensa que conhece. A Fabiana vai nos ajudar no negócio. Nem a cara de pau, né? A gente vai fazer uma dinâmica aqui, é bem rápido. Eu não vou mandar ninguém sentar e levantar. Eu vou falar assim pra mim: você não manda ninguém sentar e levantar hoje, né? Por favor. Mas eu gostaria que viesse aqui na frente 6 casais. Eu não queria chamar, mas assim, se não levantar, você não pegar. 6 casais. 2. Aí vai ficar assim, tipo, por livre e espontânea pressão aí depois. Cadê? Tem 4, 5, falta um. Pastor Paulo, pastor Rosana. Eu posso chamar? Então, vem o casal mais novinho ali, esse casal. Mas agora eu vou separar vocês, tá? As irmãs, por favor, venham pra cá. E eu vou colocar os irmãos de castigo lá naquele cantinho de cara da parede. Os irmãos vão lá pro castigo. De costas, irmão. Não, amor. Aqui eles podem ficar aqui. De castigo, olhando pra parede ali, ó. Irmãos, essa dinâmica, ela tem como objetivo os irmãos perceberem o quanto vocês prestam atenção. A gente está fazendo com os irmãos, mas depois eu vou pegar no pé das irmãs também, tá? Porque eles são mais desligados, né, do que a gente. O Fernando às vezes está pregando, eu fico olhando para ele fazendo assim, porque a gravata tá torta. Outro dia a Larissa falou: mãe, o que você falou, meu pai? Que você vai matar ele? Eu falei: não. Falei para ele que a gravata tá torta. Então, assim, é uma dinâmica para ver o quanto os irmãos prestam atenção nas vossas esposas, noivas, namoradas, quando saem de casa. Né? Às vezes sai na correria, você nem tá vendo o que ela tá vestindo, o que ela tá usando, né? Agora eu vou pedir para os irmãos, foi um castigo bom, né? Porque o Fernando foi ali bater papo. Os irmãos venham pra cá, que eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer. Eu pedi para as irmãs tirarem os sapatos delas, né? Então vocês vão ter que vir aqui e pegar os respectivos pares das vossas esposas. Pega o sapato e fica aqui na frente, não vai até a esposa, tá? Pega o sapato e vem aqui na frente. E as irmãs não denunciem, né?
Pastor Paulo, pastor Rosana, parabéns. Isso é o que a igreja está fazendo. Que um olhe para o outro, que um presta atenção no outro, na roupa, no cabelo, em algum adereço, bastante importante. Casais que se conhecem. Segundo, casais que se unem.